Deus é um Deus da promessa, que nunca falha. Na palavra de Deus está dito, em João 14, 13: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Nós, como comunidade adventista, estamos inseridos nesse mundo, passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas tribulações que todas as demais pessoas. Esta semana, nós ficamos extremamente consternados com a perda de um querido irmão nosso, em circunstâncias que nós já estamos até, digamos, acostumados com a violência que tem assolado esse mundo. Nós clamamos por dias melhores, mas nós sabemos que isso vai acontecer quando Jesus voltar. Que nós possamos estar cada vez mais confiantes nesta palavra, nessa promessa de Deus, assim como nós cantamos que em breve Ele vai voltar e Ele quer voltar. Nós estaremos em seguida orando aqui, dedicando nossas vidas ao nosso Deus, agradecendo pelas bênçãos, pedindo pela sua misericórdia. Nós estaremos então cantando esse hino, e eu convido a você que tem esse desejo no seu coração, que venha até aqui ao altar do Senhor, para que juntos nós possamos estar em os lares destruídos são erguidos outra vez, a vida nova então se faz. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder, nosso coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos. Que, Senhor, as portas dos céus possam ser abertas, para que nós possamos, Senhor, sentirmos a presença da Tua maravilhosa companhia, que nós possamos, Senhor Deus, aqui realmente termos a certeza, a convicção de que o Senhor está conosco, de que nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados em um mundo à mercê da nossa própria sorte, mas nós contamos contigo, nós contamos com o Teu amor, com os Teus cuidados, com a Tua misericórdia. Muitas vezes, Senhor, mesmo sem nós entendermos o que acontece conosco, nada sai dos Teus planos, nada foge aos Teus desígnios, e nós poderemos um dia ver que nós não poderíamos ter conduzido as nossas vidas melhor do que o Senhor a conduziu. Para isso, Senhor, nos ajuda, nos motiva, nos insta a estarmos, Senhor, cada vez mais confiantes em Ti, que nós não venhamos a desanimar na fé. Se existe algum irmão nosso aqui, que a dúvida tem tomado o seu coração, que quem sabe ele pensa que não adianta mais orar, Senhor, que o Teu Espírito Santo o toque neste momento, e que o faça perceber que o Senhor é digno da nossa confiança, e que nós devemos depositar em Ti as nossas esperanças, porque sem Ti nós não somos nada, mas contigo nós somos mais do que vitoriosos. Amado e bondoso Deus, toma essa congregação em Tuas mãos, nos capacita a cumprirmos a ordem do nosso Mestre, para que Jesus Cristo possa voltar logo a esse mundo, que nós possamos, Senhor, alcançar aqueles que estão na escuridão desse mundo, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos ser relevantes, e que Jesus Cristo possa um dia dizer que esse é o meu Filho amado, a quem eu confiei essa missão, e que nós venhamos, todos nós, a estarmos contigo para sempre. Em seguida a mensagem Tua será aberta pelo Teu servo,
que o pastor Gilvan possa mais uma vez ser utilizado por Ti como instrumento precioso em Tuas mãos, que a palavra não venha dele, mas que ela venha diretamente do Teu trono de graça, para inundar nossos corações com a Tua graça e a Tua misericórdia, pois isto nos bastam para que nós realmente sejamos felizes neste mundo, aguardando o breve retorno de Cristo Jesus, e é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. É agora, enquanto eles estão indo. Agora. Ó Deus eterno e santo, vem conosco habitar, derrama teu Espírito sobre nós neste lugar. A Ti rendemos glórias pela paz que vem da cruz, por ter-nos concedido vida eterna em Jesus. Recebe, Pai querido, nossa humilde adoração por Tua eterna graça que nos trouxe salvação. Em Ti nós descansamos, Rei eterno e Criador, pois pela fé buscamos uma pátria superior. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa nesta manhã. Chegou o momento de abrirmos a Bíblia para estudá-la. Pedimos humildemente que o Senhor nos fale através de Tua palavra mais uma vez. Nós queremos sair daqui tendo a impressão clara, nítida de que ouvimos a Tua voz. Por favor, querido Deus, nos abençoe neste momento, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Feliz sábado a todos. Como estão? Todo mundo bem? É tão bom estarmos aqui reunidos na casa do Senhor na manhã do sábado, não é verdade? É o momento mais aprazível da semana, é esse momento quando nós nos encontramos com Deus. A nossa igreja aqui do Iguatemi tem todas as semanas o privilégio de receber várias pessoas que vêm nos visitar. E eu gostaria de ver vocês que estão nos visitando nesta manhã. Tem alguém aqui que não é membro do Iguatemi, mas veio estar conosco nesta manhã? Olha aí que grupo grande nós temos. Poxa, que privilégio poder recebê-los. Desses que estão nos visitando nesta manhã, tem alguém que não é adventista do sétimo dia? Olha, temos ali um grupo também. Muito obrigado, viu, pelo esse carinho tão grande de estarem conosco. Eu sempre digo que aqui nós não enxergamos ninguém como sendo parte de um grupo. Nós somos todos iguais, somos todos filhos de Deus e estamos na casa de nosso Pai Celestial. Então vocês são todos bem-vindos à casa de seu Pai. Nesse momento, então, seria oportuno se a gente pudesse cumprimentar todos estes que vieram nos visitar nesta manhã. Como eu não posso ir aí cumprimentá-los todos, eu pedi aqui aos irmãos que me ajudem. Estenda então aí para quem está ao seu lado a mão, cumprimente ali com um fervoroso feliz sábado. Pergunte o nome, fale o nome. Obrigado, Raul. Muito obrigado.
Pergunte o nome, fale o nome, descubra um novo amigo. Posso tomar sua caneta emprestada por um minutinho? Que o quê? Caneta. Caneta? Deixa eu ver se eu tenho uma caneta. Pode ficar. Tá, obrigado. Muito bom. Muito obrigado a todos que participaram deste momento de comunhão. Antes da mensagem desta manhã, nós precisamos fazer algo aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, vocês já perceberam que é uma igreja que não tem dono. É uma igreja que é liderada pelos membros da igreja. Nem o pastor é a autoridade ou a pessoa que tem a palavra final na igreja. Quem tem a palavra final sempre é a igreja. E nossa igreja tem uma série de ministérios. Tem o ministério dos anciãos, o ministério dos diáconos, o ministério da assistência social, o ministério da escola sabatina, o ministério dos jovens, das crianças, uma série de ministérios. E quem lidera estes ministérios são irmãos da igreja, que a igreja aponta uma vez por ano, normalmente no mês de outubro, reúne-se comissões da igreja e esta comissão indica as pessoas, claro, se as pessoas aceitarem, para serem os líderes destes ministérios. Todo mundo é eleito para ser o líder de um ministério por um ano, que normalmente vai de janeiro a dezembro. No final daquele ano, a comissão reúne novamente e indica os líderes dos ministérios para o ano seguinte. Pode ser até a mesma pessoa, pode ser indicada para o mesmo ministério no ano seguinte, mas sempre com prazo de validade de serviço por um ano, para dar oportunidade para que mais pessoas participem. Então, como é feito esse processo da escolha das pessoas? Primeiro, nós formamos uma comissão. Essa comissão se reúne uma única vez praticamente e indica membros que formarão uma outra comissão, que é chamada comissão de indicações, ou então comissão de nomeações. E essa comissão, então, indica para a igreja as pessoas que serão líderes dos ministérios da igreja no ano seguinte. Mas quem tem a palavra final para dizer se aceita ou não é a igreja. Então hoje, nós temos que escolher a comissão de formação da comissão de nomeações. Eu vou pedir ao Marcos para colocar ali um PowerPoint para mim, por favor. Na nossa última comissão da igreja, nós comentamos juntos ali, tomamos algumas decisões, que esta comissão será formada por 21 membros, obedecendo os seguintes critérios. Teremos um membro adolescente, com idade entre 15 e 17 anos, para representar este grupo de irmãos que temos aqui na igreja. Teremos 5 jovens de 18 a 30 anos, para representar este grande grupo de membros que temos aqui na igreja também. E os adultos eu dividi em 2 grupos. Os adultos do grupo 1 são aqueles que têm de 31 a 64 anos de idade. Este grupo é o que tem maior representatividade na igreja. Então, ele será formado por 12 membros, 6 homens, 6 mulheres. E nós temos um 4º grupo, que é o grupo que eu chamo de adultos 2. São aqueles formados pelos irmãos com mais de 65 anos de idade. Eles vão contribuir com 3 membros para esta comissão. A nossa igreja tem hoje, pelo menos até a última vez que eu olhei no início dessa semana, 566 membros. Fizeram parte da comissão da igreja este ano, desde que começou, e ao longo do ano, cerca de 43 pessoas. Então nós temos aí pelo menos 520 pessoas que não participaram da comissão da igreja. Então, para que haja representatividade de toda a igreja no processo de escolha, nós não vamos indicar pessoas que ao longo de 2016 fizeram parte da comissão da igreja. Estes não poderão ser indicados para esta comissão de formação, para que mais pessoas participem do processo de escolha da liderança da igreja. Também não poderá ser indicado mais de um membro da mesma família, apenas um membro de cada família que foi indicada.
E ninguém poderá indicar mais do que o nome. Se alguém levantou e falou, eu indico tal pessoa. Aquela pessoa não pode indicar mais uma segunda pessoa. Claro que as pessoas indicadas precisarão ter pelo menos 3 coisas. Devem ser membros batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Devem ter o nome aqui como membro da Igreja do Iguatemi. E tem que estar em conformidade com todos os ensinos da igreja. Então a pessoa indicada tem que passar por esse critério. Se você for indicado, por exemplo, vamos imaginar que indiquemos aqui uma pessoa chamada Joaquim. O irmão Joaquim, se entender que ele não atende esses critérios, ele com um sinal aí de onde está, deverá indicar que ele não aceita. E se você for indicado e não puder ou não quiser tomar parte nessa comissão, você também pode dizer, olha, eu declino de minha indicação. Vou pedir ao Marcos que coloque o segundo slide. Essas pessoas já foram indicadas hoje. Eu fui ali à classe dos adolescentes e eles indicaram para representá-los o Henrique Sup. Também fui à classe de jovens e eles já indicaram 5 jovens daquela classe. A Roberta Borges, o Marcel Aires Gomes, a Janine Secone, a Michele do Disco e o Rodrigo Oliveira. Esses já foram indicados, não podemos mais indicar nenhum familiar dessas pessoas que têm o nome ali. Eu vou pedir a vocês para que a gente comece indicando agora os adultos do grupo 2, que são 3. 3 pessoas com mais de 65 anos, a partir de 65 anos, que são membros aqui da igreja. Quem gostaria de indicar uma pessoa, por favor? Que tenha, no mínimo, 65 anos de idade. Ninguém quer assumir a idade, né? Jota. Irmão Alcides. Irmão Alcides, o senhor tem mais de 65 anos de idade? Tem? Ah, então tá bom. O senhor aceita a indicação? Muito bem. Eu não recordo o seu sobrenome. Pereira. Alcides Pereira. Muito obrigado, Jota. Alguém indica uma outra pessoa? Sim, irmã Alice. Irmão? Acho que o irmão Célio não tem 65 anos ainda. Ele tem cara de 30, né? Deve ter aí uns 35. Tinha outra mão levantada ali. Alex. O irmão? O irmão Romildo fez parte da comissão este ano. Quem fez parte da comissão nós não podemos indicar. Obrigado de qualquer forma. Sim. Keila. O irmão Tim, o senhor tem 65 anos, irmão Tim? Não, o irmão Tim não tem 65 anos. Com essa cara de garoto aí, ele deve ter uns 40 no máximo. Obrigado, Keila. Acho que é mais fácil eu pedir quem tem 65, ficar de pé, por favor. Quem tem a partir de 65, a gente identificar quais são. Olha ali, nós temos algumas pessoas. Muito bem. Irmã Liliane. Irmã Ana Clara, Maria Clara. Maria Clara Santos, certo? Muito, a senhora aceita? Muito bem, deixa eu anotar aqui. Quem mais está indicando? Gisnara? Isso. Qual é o sobrenome da senhora, irmã Silsa? Garcia. A senhora aceita fazer parte da comissão? Tá certo. Muito obrigado, Gisnara. Muito bem. Vamos agora ao segundo grupo de adultos. 6 homens e 6 mulheres. Podem indicar aqui da igreja. Quem gostaria de começar indicando? Vamos pela ordem ali. Primeiro é a... Falei com você aqui agora e esqueci o nome. Florence. Alexandre Leopoldo, você aceita? Muito bem, Alexandre Leopoldo.
Quem mais estava com a mão erguida? É o irmão Robson. Cris do Luciano. A Cris do Luciano está ali. Cris, você aceita? Qual é o seu nome? É Cristiano e o seu sobrenome? Ferraz. Cristiana Ferraz. Obrigado, irmão Robson. Um homem agora. Quem vai indicar um homem? Irmã Ana Clara, só vai indicar um homem? Irmão Eduardo. Você aceita? Eduardo Vinhas, não é isso? Uma mulher, vamos indicar uma mulher. Irmão Edson. Ah, é irmão Edson? Não, é a Deise que vai indicar. Indica a Deise. Florence, qual é o seu nome, Florence, sobrenome? Você aceita fazer parte? Agora vamos indicar um homem, irmão Edson. Irmão Célio, qual é o seu sobrenome, irmão Célio? Moraes? Moraes. O senhor aceita? Vamos indicar uma mulher agora. Igor. Tá. Alguém quer indicar uma mulher? Sim, Luciano? Quem? Rose. O seu sobrenome é Sup, né, Rose? Tem mais algum outro sobrenome? Sup. Você aceita? Você aceita? Igor, você quer indicar um homem agora? Tony, o Tony está aqui, Tony Klaus. Então não podemos saber se ele aceita ou não. Não tem que indicar alguém que está aqui. Irmã Josi? Irmão Elias fez parte da comissão este ano. É um dos anciãos da igreja. Alguém pode indicar um homem? Irmã Alice? É homem. Irmão Paulo? Irmão Paulo, ele está declinando da indicação. Sim, irmã Silsa. O irmão Jota. O irmão Jota, ele está declinando também. Obrigado. Sim, irmã Rosa. O Leandro não é membro ainda da igreja batizado, né? O Leandro só está indicando, né? Ah, o Leandro fez parte da comissão este ano. Ele não pode tomar parte da comissão. Ele é um dos anciãos da igreja. Alguém quer indicar aí? Sim, irmã Raquel. Paulo, você aceita, Paulo, a indicação? Qual é o seu sobrenome? Eu não vou saber escrever, não. Depois, em particular, você me fala. Quem está indicando? O irmão Adriano lá atrás. Adriano, não. Daniel, perdão, irmão Daniel. Adriano é a esposa. Fala a pessoa para a gente ver. Não, quando eu falo da mesma família, são pessoas que moram na mesma casa, né? Entendi a observação. Obrigado por esse detalhe. Que a Rose e o Henrique foram indicados, eles não moram na mesma casa, né? São duas famílias diferentes, embora tenham o mesmo sobrenome. Cristiano? Desculpa, eu não entendi. Irmão Daniel. Irmão Daniel aceita? Qual o seu sobrenome, irmão Daniel? Gonçalves. Sim, Cris? Você já indicou antes, não já? Não? Então tá. O irmão Robson. O senhor aceita, irmão Robson, fazer parte dessa comissão? Irmão Robson Lodeiro, certo? Obrigado, Cris, está indicado. Alguém mais? Agora uma mulher. Precisamos de uma Rosinha. Marina. Você aceita, Marina? Já chegou, já votamos. Já votamos aqui na igreja. Sábado passado votamos. Marina Pedrebon. Predebon. Obrigado, irmã Rosinha, por ter indicado.
Um homem. Quem vai indicar um homem? Levanta a mão para eu ver, por favor, quem foi indicar. Enquanto estão pensando no homem, podem indicar uma mulher, hein? Se alguém tem uma mulher já. Lores. Irmã de Norá. Irmã de Norá está presente? A senhora aceita, irmã de Norá? Qual o sobrenome da senhora? A senhora vai ter que me falar em particular depois também, tá bom? Esse nome é muito difícil assim, eu não sei pronunciar, não sei escrever. Mas depois eu vejo com a senhora. E o número, um homem agora para a gente finalizar. Sem malícia. A senhora não indicou, todo mundo só indicou, não aceitou, né? Eu não ouvi quem foi. Sim. Marco Antônio? Eduardo? Conrad, Eduardo Conrad. Perdão, Eduardo. Muito obrigado, irmã Alice, por indicar. Conrad. Irmãos, eu vou ler os nomes todos que foram indicados. Nós já temos 21 nomes. Foram indicadas as seguintes pessoas para fazerem parte da comissão formadora da comissão de nomeações. Nós temos aqui a Roberta Borges, o Marcel Gomes, Janine Secone, Michele do Disco, Rodrigo Oliveira, Henrique Supi, Alcides Pereira, Maria Clara Santos, Silsa Garcia, Alex Leopoldo, Cristiana Ferraz, Eduardo Vinhas, Florence Aguiar, Célio Moraes, Rose Supi, Paulo, que depois vai me falar o sobrenome ali em particular, Daniel Gonçalves, Robson Lodeiro, Marina Predebon, Eduardo Conrad e a irmã Dinorá, que depois eu vou anotar o sobrenome da senhora. Muito bem, aí está a indicação da igreja para a comissão formadora. Eu quero pedir a vocês todos que eu li o nome aqui, que no final do culto fiquem aqui no primeiro banco, que a gente vai discutir aqui o nosso calendário, tá bom? Que dia vamos fazer o nosso encontro. Quando terminar o culto, venham para frente, por favor. Eu gostaria, com a permissão de vocês, fazer mais uma oração. Que o teu Espírito esteja em todos nós, que estaremos presentes naquela comissão, e que os nomes indicados reflitam a tua vontade. É o que pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O nosso texto de hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51. O Marcos colocou ali na tela, vocês podem acompanhar ali. Eu vou ler na minha versão, é a versão revista e atualizada, ali está na nova versão internacional, pode ser que uma palavra ou outra seja diferente do que eu irei ler aqui, mas vocês podem acompanhar na sua Bíblia ou então aqui na tela. Aqui diz bem assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém. Vocês percebem que o apóstolo Paulo é quem está escrevendo isto. Claro, sob inspiração do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo está falando de um dia histórico, um dia real, um dia em que alguma coisa grande vai acontecer. Pelo contexto do que nós lemos, vocês imaginam que dia é este? Poderiam me dizer que dia é este?
o dia da volta de Jesus, é o grande dia em que Jesus vai voltar. E Paulo está dizendo que nos salvos haverá então dois fenômenos. Primeiro vamos falar dos salvos que estavam mortos, os salvos que estiveram mortos ao longo da história. Quem foi o primeiro salvo a morrer? Alguém lembra? Abel. Abel foi o primeiro salvo a morrer. Então, começando por Abel, todos os salvos ressuscitam pelo poder de Deus. O Senhor então dá ordem, assim como ele deu a ordem diante da sepultura de Lázaro um dia, assim como ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu vivo da sepultura. O Senhor dará a mesma ordem naquele dia, e todos que morreram de todos os tempos. Alguém pode me perguntar assim: mas pastor, como é que pode ser isto? Como é que alguém que morreu há 1000 anos pode voltar a viver? Sinceramente, faz alguma diferença se a pessoa está morta há 1000 anos ou há um dia? Não faz. Não é por nenhum meio biológico, não é por nenhum meio natural, não é por nenhum meio científico, não é por nenhuma tecnologia médica. As pessoas irão ressuscitar pelo poder do mesmo Deus que um dia chegou diante do planeta Terra, que era vazio, não tinha forma, não tinha luz, e disse: haja luz, e houve luz. Aquele mesmo poder que emanou da boca de Deus para formar a vida na Terra e formar este planeta, é o mesmo poder que vai dar vida aos salvos que estiverem mortos no dia da volta de Jesus. Agora também teremos salvos vivos no dia da volta de Jesus. E o apóstolo Paulo ali escreveu que nós seremos transformados. Vocês podem ler ali no verso 51, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Como será essa transformação? E Paulo ali ele diz então como essa transformação se dará. Ele diz que aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. No Brasil a gente conhece tão bem a palavra corrupção, né? Quase todos nós somos especialistas nessa palavra. Mas a corrupção que Paulo fala ali não é a corrupção apenas moral. Ele está falando da corrupção física também. Paulo está dizendo, olha para todos nós. Você que levantou hoje dizendo que tem mais de 65 anos, você percebe diferença entre a sua aparência agora e a aparência de 40 anos atrás? Eu tenho algumas fotos lá em casa do nosso casamento, meu e de Solange, há 25 anos atrás. Quando eu olho, eu acho que eu estou exatamente igual. Eu, sinceramente, não consigo perceber nenhuma mudança. Mas meus filhos falam: pai, como você era diferente. Não sei de onde eles conseguem ver aquela diferença. Eu não me dei conta que eu envelheci, mas eles percebem claramente olhando as fotos antigas e me olhando agora. Nosso corpo tem, infelizmente, essa característica de ir perdendo o vigor, de ir envelhecendo com o passar do tempo. E se você conhece alguém que tenha 90 anos de idade, 95 anos de idade, você consegue perceber como a pessoa está diferente, né? Fraquinha, anda com passos lentos, não enxerga mais tão bem, tem dificuldades de ouvir, porque o nosso corpo é corruptível. O nosso corpo não consegue viver 150 anos. Quem sabe um ou outro consegue chegar a 120, um fenômeno, mas chegar a 150 ninguém chega. Mas no dia da volta de Jesus, Deus nos promete que nos dará a vida eterna. Agora, como podemos nós herdar a vida eterna tendo o corpo que nós temos? Seria impossível. Não suportaríamos a passagem do primeiro século, morreríamos todos se fôssemos herdar a vida eterna com a estrutura física e biológica que nós temos hoje. Então precisamos passar por uma transformação física, um corpo que consiga transcender ao tempo, que o tempo não tem efeito sobre o nosso corpo. Então no dia da volta de Jesus, nós receberemos essa transformação física e biológica, que o tempo não terá mais nenhuma ação sobre o nosso corpo. E aí sim poderemos viver eternamente, sem nos envelhecermos, porque não haverá mais corrupção do corpo, não vamos mais nos envelhecer, não vamos mais perder o vigor, não vamos mais ficar fraquinhos. Muito pelo contrário, nós desenvolveremos nossa capacidade na sua plenitude. Alguns estudos dizem que nós só usamos 1/10 de nossa capacidade mental.
Já imaginou se nós pudéssemos usar 100% de nossa capacidade mental? Já imaginou? Os compositores, que músicas criariam se eles pudessem usar 100% da capacidade mental? É uma bênção que a gente não use 100% da capacidade mental, porque os maus seriam 100% maus, né? É melhor ficar assim por enquanto. Mas naquele dia, quando Jesus voltar, o Senhor vai nos dar a plenitude de tudo. Vamos enxergar incrivelmente bem, vamos ouvir bem, vamos passar por um processo completo de transformação física. Mas não é apenas transformação física que nós passaremos também por uma transformação moral. Hoje todos nós temos uma natureza, que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. Todos nós, desde que nascemos, já herdamos esta natureza. Nós não conseguimos ser perfeitos, porque está além de nossa capacidade, nós somos imperfeitos. Então quem é imperfeito não pode realizar coisas perfeitas, porque a realização de coisas perfeitas é necessário que haja pessoas perfeitas. Mas desde que o pecado entrou no mundo, nós infelizmente herdamos esta imperfeição e somos imperfeitos. Tem alguém aqui que não peca mais? Pelo visto, nós todos somos pecadores, né? Mesmo depois de ter sido batizados, ainda pecamos? Infelizmente, nós pecamos. E por que nós pecamos? Porque nós, infelizmente, temos uma natureza pecaminosa. O natural para a gente é pecar. Não pecar é antinatural, porque é algo que é contrário à nossa natureza. Fazer o que é errado é fácil, fazer o que é certo é preciso uma luta interior para que a gente faça o que é certo. É uma guerra, porque você está fazendo algo contrário à sua natureza. Você já nadou em rio? Nadar em rio a favor da correnteza é muito fácil, não é? Agora, nadar em um rio contra a correnteza, ô tarefa difícil. Você tem que suar muito mais, se esforçar muito mais, e não produz, às vezes, grandes resultados. Mas existe um homem, existiu, porque ele já morreu. Talvez você nunca tenha ouvido falar deste homem. M.L. Andriessen. Ele era dinamarquês. Ele nasceu em 1876 e morreu em 1962. Provavelmente você nunca tenha ouvido falar dele. Pelo menos a maioria eu tenho a impressão de que nunca ouviu falar neste homem. Mas muito do que talvez você acredita hoje sobre a salvação é fruto dos ensinos deste homem. Ele escreveu um livro em 1937 chamado O Ritual do Santuário. Este senhor era um pastor adventista do sétimo dia, um teólogo, um dos mais famosos teólogos que a igreja teve nas décadas de 30 e 40. E M.L. Andriessen, ele escreveu este livro chamado O Ritual do Santuário. Essa semana eu estava lendo este livro, para tirar algumas ideias aqui para o sermão, e eu vi que lá eu tenho anotado que eu comprei este livro em 1986. No outro século ainda, né? Tem 20 anos agora, 30 anos agora que eu tenho esse livro. Mas ele foi publicado em 1937 em inglês e depois foi traduzido para o português. Neste livro, o penúltimo capítulo tem esse título, A Última Geração. E Andriessen então criou uma teologia no meio adventista que ficou conhecida como teologia da última geração. E Andriessen, ele escreveu, vou pegar aqui uma parte, um texto dele. Você consegue ler daí? Na página 243, ele escreveu o seguinte, falando sobre a última geração de crentes que estarão vivendo na terra. Ele diz: assim sucederá com a última geração que vive sobre a terra. Por meio dela, Deus efetuará a demonstração final do que pode fazer com a humanidade. Tomará os mais fracos dos mais fracos, os que levam todos os pecados de seus antepassados, e neles revelará seu poder. Estarão sujeitos a toda tentação, mas não cederão. Provarão que é possível viver sem pecar. Nada os pode fazer pecar.
Deixe-me explicar um pouquinho o que ele quer dizer com isso. Ele diz assim: haverá uma última geração de pessoas salvas vivendo na terra. São estes que Jesus encontra quando voltar. Ele diz que essas pessoas estão vivendo naquele momento em que a história final estará desenvolvendo. Essas pessoas alcançarão uma intimidade tão grande com Deus, tão grande com Deus. Essas pessoas terão um poder tão grande que elas vencerão o pecado. Quando ele diz ali que são os mais fracos dos mais fracos, ele quer dizer que toda a humanidade veio antes, e tudo de ruim foi sendo reproduzido na próxima geração. E esta é a última, então ela é a mais fraca das mais fracas. Então nesta geração, a mais fraca da mais fraca, diz que eles estarão sujeitos a toda tentação, mas não cederão. Provarão que é possível viver sem pecar. É possível viver sem pecar. Esta a última geração de crentes sobre a terra. E aí? É possível isso? Vou dizer como o pastor Andries entendia o pecado. Veja só, ele conta ali no livro, nesse mesmo capítulo, nessa mesma página. Ele diz, por exemplo, uma pessoa que gostava de fumar. Ele, depois da intimidade dele com Deus, ele vence o hábito de fumar. Ele deixa de fumar. E ele não sente mais nenhuma vontade de fumar. Aquilo não o tenta mais. Ele não peca mais fumando. Ele pode ver gente fumar ao lado dele, mas ele não cai mais, ele não sente mais tentação, porque ele não tem vontade de fumar. Então ele diz, sobre o hábito de fumar, ele alcançou uma vitória. E assim como ele alcançou esta vitória sobre o hábito de fumar, ele pode alcançar a vitória sobre qualquer pecado na vida. Ele pode alcançar a vitória sobre o orgulho, ele pode alcançar a vitória sobre o egoísmo, e cada vitória alcançada o coloca num patamar um pouco mais elevado. Ele venceu aqui, agora ele vence aqui, e uma vitória após a outra vai fortalecendo para que ele se torne tão forte. E quando ele chegar na última geração, ele não pecará mais, porque ele terá vencido todos os pecados. Você concorda com isso? Sabe por quê? O que está errado com esse pensamento? E ele está errado. Só que esse pensamento influenciou tanta gente na história da igreja. Porque o entendimento dele é que o pecado são coisas separadas. Você ganha aqui uma vitória aqui, ganha outra vitória ali. O pecado, então, não é algo que está dentro de você, não é a sua natureza. O pecado é o que você faz. Então, você é um pecador pelo que você faz. Você não faz porque é um pecador. Então, ele diz, se você conseguir vencer tudo isto, você deixa de ser um pecador. Mas você precisa de Cristo para vencer o hábito de fumar? Uma pessoa que não é cristã pode deixar de fumar? Uma pessoa incrivelmente disciplinada pode abrir mão do orgulho? Aos monges budistas que talvez possam nos responder essa pergunta. Então o pastor Andries, ele confundiu as coisas. Ele acha que para a pessoa deixar de pecar, você tem que ir alcançando vitória sobre maus hábitos. E ele não chegou talvez a compreender que o pecado não é algo que você faz que o torna pecador, mas você já é pecador, perdão, dentro de você. Perdão. Só que isso contaminou a igreja, porque geração após geração, pessoas começaram a se levantar e proclamar que na igreja deveria haver esta geração de pessoas perfeitas. Pessoas, por exemplo, eles se apegam muito, principalmente à doutrina de saúde. Fala, olha, você tem que começar uma reforma na sua vida e você tem que começar nesse ponto. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Se você for vitorioso sobre o seu apetite, então você se torna uma pessoa santa. Esse é um ponto. Mas isso está apenas refletindo o que o pastor Andriessen disse. Você vê pecado não como algo que é inerente a você, mas como fruto, como um resultado de suas ações.
E ele estava completamente enganado. O pastor Andrizzi e esse grupo que anda por essa linha subestima o poder do pecado. Acredito que o pecado são apenas hábitos. Se você vence determinados hábitos, você consegue então atingir um nível de santificação. E por outro lado também superestima o poder humano, a capacidade humana de vencer o pecado. Acha que se você for incrivelmente disciplinado, se você for uma pessoa que luta contra essa sua tendência de fazer o que é errado, você consegue vencer. Então, subestima o poder do pecado, coloca embaixo, e pega a capacidade humana e superestima, coloca em cima. Aí forma esta geração que são pessoas incrivelmente santas. Mas quando nós vamos aqui a 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, encontramos aí uma frase que provavelmente derruba o conceito do pastor Andrizzi. Ali diz, seremos transformados. Você percebe o poder dessa frase? Ali não diz nos transformaremos. A frase não diz nos transformaremos. A frase diz seremos transformados. Então não sou eu que me transformo, porque não tenho poder para fazer isso, mas a transformação é um evento externo, fora da pessoa. É algo que acontece no dia da volta de Jesus, quando o Senhor vem e Ele nos transforma. Queridos, nós estamos agora vivendo uma vitória sobre a nossa natureza pecaminosa. Claro, não podemos usar como desculpa, porque eu sou pecador, então eu faço. Nós temos que vencer, nós temos que crescer. E isso nós encontramos bem claro na Bíblia, quando Jesus diz aqui em Ezequiel, no capítulo 36, versos 26 e 27, ele diz ali, Deus falando, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isto é uma ação humana ou isto é uma ação de Deus? Isto é uma ação de Deus. É Deus quem causa a transformação em nós. Deus diz que Ele nos dá uma nova visão da vida, Ele nos dá novas oportunidades. A gente começa a enxergar a vida de outra forma. Por exemplo, a pessoa antes de ter essa vivência com Cristo, ele era muito apegado a ter as coisas, ele gostava de ter coisas, ele só pensava em ter, enquanto não estivesse acumulando, ele não estava feliz. Essa era a visão dele, é a visão das pessoas. Você mede o seu sucesso pelo que você tem. Você precisa ter um carro bom para que as pessoas olhem para você e digam, você é uma pessoa de sucesso. Você precisa morar num bom apartamento, numa boa casa, para que as pessoas olhem e digam, olha, você é uma pessoa de sucesso. Você tem que ter um bom relógio. Quando você olhar as horas, as pessoas vão olhar e dizer, uau, esse relógio custa aí uma pequena fortuna. Então, para isso, você é uma pessoa de sucesso. Mas Deus diz, eu vou transformar você. E você vai perder completamente essa noção de sucesso. Você vive agora não para acumular coisas, mas para servir o próximo. Sucesso são quantos eu alimento, são quantos eu ajudo. O sucesso do ponto de vista de Deus é quantas pessoas eu ajudo, quantas pessoas eu amo, quantas pessoas eu estou disposto a sacrificar até mesmo o que eu tenho para ajudar alguém. Lembra de Mateus capítulo 25? Jesus diz, eu estive com fome e você me deu de comer, ou então eu tive sede e você não me deu água. Eu estava preso, você foi me ver. Eu estava doente, você do outro lado não me viu. Então o sucesso do ponto de vista de Deus não é o que eu faço em meu benefício, é o que eu faço em benefício do próximo. Em Mateus no capítulo 5, verso 48, Jesus diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas essa mesma passagem, em Lucas 6,36 diz, sede misericordiosos como o vosso Pai Celeste. A perfeição de Deus é a perfeição do amor e da misericórdia. Então Deus diz que Ele causa isso em nós. Então a nossa mudança, a nossa santificação, a nossa transformação não é feita por algo exterior que eu luto para não comer, para não beber, para não ir ali, para não fazer aquilo. Não é isso que me transforma. O que me transforma é Deus que pratica esta ação em mim. E eu passo a produzir estes frutos que você consegue ver aqui no quadro. Veja só quais são os frutos de uma pessoa santificada.
Ali diz que é amor, é alegria, é paz, é paciência, é delicadeza, é bondade, é fidelidade, é humildade, é domínio próprio. Verso 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a própria natureza humana, junto com todas as paixões e desejos, que o Espírito que vos deu a vida controle também a nossa vida. Então isto sim, irmãos, é o que a Bíblia diz que é santificação. É quando nós passamos a produzir estes frutos. Não está baseado no que eu como, não está baseado no que eu visto, não está baseado na música que é apropriada. Normalmente as pessoas que têm essa conduta são extremamente julgadoras. Olha para os outros com um olhar de inferioridade e olha para si e para o seu grupo como se fosse uma geração separada no meio dos infiéis. Esse não é a atitude de alguém santo. Alguém que está vivendo nesses momentos finais. Mas estas são as atitudes. É amor, é alegria, é misericórdia, é bondade, é mansidão, é paciência, é a capacidade de servir ao próximo. Em contraste com este outro grupo. Assim, Jesus ilustrou bem esse ponto. Olha só como Jesus ilustrou. Ele disse, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas coisas que contaminam o homem. Então Jesus está dizendo que essa ação transformadora não está baseada no meu esforço de fazer o que é certo, mas na obra do Espírito Santo em mim que me faz fazer o que agrada a Deus. Eu não sei se eu estou sendo claro, parece um pouco confuso isso. Vocês estão compreendendo? Estão me acompanhando? Então a perfeição que nós vamos receber, só vamos receber no dia da volta de Jesus. Hoje, nós, embora estejamos vencendo o pecado, mas nós ainda cometemos pecados. Um pecado que nós cometemos é o pecado por ignorância. Nenhum de nós sabe completamente a vontade de Deus. E às vezes nós agimos errado porque nós não conhecemos a perfeita vontade de Deus. E às vezes na ignorância nós pecamos. Temos o pecado da omissão também, quando deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Quando nós deixamos de socorrer, de atender, de praticar o que é certo, nós também estamos cometendo o pecado da omissão. Eu não estou falando mal, eu não estou indo a lugares inapropriados, eu não estou falando palavras feias, eu não estou usando roupas de uma forma que não é decente, eu não estou comendo aquilo que Deus diz que eu não deveria comer, mas às vezes eu estou me omitindo de fazer coisas que Deus disse que eu deveria fazer. E eu termino não fazendo tudo o que eu deveria fazer. Então, enquanto estivermos vivendo aqui na terra, infelizmente nós teremos uma natureza pecaminosa. A geração de santos perfeitos, nós só teremos neste dia, quando Jesus retornar. Na volta de Jesus, então, nós seremos transformados. Naquele dia vamos receber de Deus o que a Bíblia chama de glorificação. Quando vamos, a partir daquele momento, iniciar ali o processo da perfeição física, da perfeição moral e da perfeição espiritual. A partir do momento em que Jesus nos levar com Ele no retorno dEle, nós não teremos mais a inclinação natural para o pecado. Agora fazer o bem, fazer o que é certo, vai ser natural. Fazer o errado será antinatural. Pensar o que não devemos pensar não será mais natural, será antinatural, porque a nossa natureza terá sido transformada e nós seremos agora uma pessoa completamente nova, seremos transformados pelo Senhor. Eu não sei como você encara isso, mas para mim isso traz um conforto muito grande. Quando eu me tornei adventista do sétimo dia, nós, minha mãe e eu, fomos frequentar, eu e minha mãe fomos batizados no mesmo dia. Na cidade onde eu vivia só existia uma igreja adventista no centro da cidade. E foi lá então um evangelista chamado José Cavalieri. E ele fez um grande evangelismo no bairro onde eu vivia. E pelo menos umas 200 pessoas foram batizadas. E essas pessoas que foram batizadas, nem todas foram frequentar a igreja do centro da cidade. Algumas moravam ali naquela região onde eu vivia. E ali foi aberta uma igreja adventista. Só que muitos daqueles que foram batizados pelo pastor Cavalieri tinham vindo de um movimento adventista chamado Reforma.
E essas pessoas que vieram para a igreja adventista, elas vieram então e elas dão muito enfoque na forma. No que você pode, no que você não pode. O que você deve fazer, o que você não deve. O que você pode comer, o que você não come. Então, quando eu fui para a igreja adventista, eu fui para essa igreja adventista. E ia dizer desde pequeno, mas eu acho que eu não posso falar isso, né? Desde criança, eu então tive essa batalha de fazer o que era certo, né? Não podíamos jogar futebol, isso não é certo. Não podíamos assistir televisão, isso não é certo. E eu gostava das duas coisas, de jogar futebol e de assistir televisão. Então era uma batalha muito grande. Estávamos dentro da igreja, a igreja, por nosso azar, foi construída exatamente em frente ao campo de futebol. E sábado de manhã eu estava lá, de vez em quando a bola batia no muro da igreja. Pá! E eu lembrava que meus amigos estavam todos do lado de lá e eu estava ali dentro da igreja. E aí vinha aquele mau pensamento, olha, vá lá jogar um pouquinho, mas logo eu me levantava para me corrigir e dizia, não, isto é diabólico. Eu não posso sequer pensar numa coisa dessa, não posso sequer pensar numa coisa dessa. Então eu tinha uma luta muito grande, junto com todos os meus irmãos em Cristo naquela igreja, para sermos santos. E nós lutarmos para ser santos. E nós olharmos para os membros da igreja do centro da cidade e dizia, aquela igreja é Babilônia, aquela igreja é a igreja caída. Porque os meninos lá jogavam futebol, alguns assistiam televisão, alguns namoravam. E tudo isso era proibido aos membros da igreja que eu frequentava. Eu nunca abandonei a igreja, graças a Deus. Eu sempre fui adventista desde o dia em que eu aceitei a Cristo até o presente momento. E eu espero que Jesus coloque em minha cabeça a coroa da vitória. Mas durante muitos anos eu fui um adventista legalista. De desconfiar de todo mundo, de olhar para todo mundo e dizer, esse daí é um perdido. Mas Deus me livrou disso a partir do momento em que eu compreendi que eu tinha uma luta interna para demonstrar que eu era santo, mas no fundo eu sabia que eu não era aquele tipo de santo. Porque eu pensava, eu desejava, eu podia até não fazer, mas tinha vontade de fazer. E quando estudando melhor a Bíblia, eu compreendi que aquela minha luta era fruto da natureza que eu tenho. Eu tenho uma natureza pecaminosa e essa natureza me puxa para longe de Cristo. Esta natureza tenta me afastar do que é certo, mas o Espírito Santo vem então e me aproxima cada vez mais de Cristo. Só que eu não consigo dar a Jesus a perfeição que eu gostaria de dar, porque a minha natureza me impede de dar essa perfeição para Ele. Mas eu gostaria de dar, mas eu não consigo dar. Então diz Gilvan, eu lhe aceito na sua imperfeição. Eu não estou comprando gato por lebre, você não está me enganando, me oferecendo algo que você não é. Eu sei quem você é, mas apesar de saber quem você é, eu lhe aceito como você é. Na sua imperfeição, no seu desejo de fazer o que é certo. E eu vou lhe dar o poder para que você cresça cada vez mais, ainda que você não atinja a perfeição completa neste mundo. Mas no dia em que Jesus voltar, eu vou lhe dar essa perfeição completa. Eu tirei um fardo das minhas costas. Primeiro porque Deus me aceita, apesar de eu não ser totalmente perfeito. Apesar de minha luta, o Espírito Santo vem então agora e procura mudar muitas coisas em mim. E eu ofereço o meu melhor para Deus, ainda que não seja o 100%. E eu tenho consciência do que eu posso e do que eu não posso, do que eu tenho e do que eu não tenho. Mas acima de tudo, eu sei o que é certo e o que é errado. E eu luto para fazer o que é certo. Se eu não ofereço a Deus o 100% que eu gostaria, mas o Senhor me aceita, apesar de não ser perfeito. Isso não é bonito? Eu não conheço a sua história. Talvez você esteja aí. Talvez você carregue este fardo de um adventismo que não foi bíblico. Que alguém criou, que lhe ensinou, mas que nunca esteve na Bíblia. Um cristianismo que não veio de Cristo. Um cristianismo baseado em obras. Um cristianismo que apenas lhe disse que você não prestava. Que você nunca chegava lá, por mais que você tentasse.
Mas esse não é o cristianismo de Cristo. O cristianismo de Cristo é: eu lhe aceito. Venha sem medo que eu lhe aceito. Você não é perfeito agora, mas eu vou trabalhar com você. O meu Espírito vai trabalhar com você. Você vai vencer. Você nunca vai chegar no 100% lá. No dia em que eu voltar, eu vou lhe transformar. Eu vou lhe aceitar na sua imperfeição. Mas a nossa imperfeição não quer dizer que a gente está liberado para fazer o que bem quer. Claro que não. Temos que fazer aquilo que Deus pede. E quando nós lutamos para fazer a vontade de Deus, Deus então nos aceita. E Deus vai completando em nós o que nós não podemos oferecer. Não é bonito isso? Deus tem muito mais misericórdia do que nós. Eu tenho 2 filhos. Eu os educo, às vezes exigindo deles o que nem Deus exige de mim. Porque nós todos temos esse senso de justiça muito apurado. Mas Deus olha para mim e diz: olha, eu lhe conheço. Mas apesar de lhe conhecer, eu te amo e lhe quero. Gostaria você de aceitar esse Jesus? Esse Jesus que lhe aceita como você é. Eu vou pedir a Carol para vir aqui. A Carol vai cantar uma música agora. A Carol vai cantar uma música que fala sobre o que Deus tem reservado para todos nós. Que há um tesouro no final desta vida. Que nós receberemos do Senhor muito mais do que valemos. Receberemos do Senhor o que não podemos oferecer em troca. Mas Ele vai nos dar porque nos ama, não baseado no que fizemos, mas baseado no que Ele sente por nós, no amor dEle por nós, no que Jesus fez por nós. Eu gostaria de convidar você, enquanto a Carol estiver cantando, que você refletisse um pouquinho. E se você, por acaso, quiser, falar: Senhor, me liberte de algum ranço de perfeccionismo que eu tenho, de cobrança interna, que faz com que o cristianismo não traga alegria, mas só tristeza, que eu não consigo me realizar como cristão. Pelo contrário, é uma tristeza, que é uma luta tremenda que eu tenho para ser o que eu sei que não vou ser. Se você quer aceitar a misericórdia e o amor de Deus, de dizer: eu te amo, e eu vou dar a você no futuro que você não pode me dar hoje, mas eu lhe aceito na sua imperfeição, só ande comigo e ouça a minha voz, que eu vou lhe transformando pouco a pouco, até o momento em que eu o transformarei totalmente. Se você tem essa vontade, tem esse desejo, eu peço para você ficar em pé, que vamos orar. Eu vou orar por mim e vou orar por vocês também. Podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer.
Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Cristo é meu tesouro até morrer. Querido Deus, querido Jesus, quando eu olho para a igreja, eu sou pastor desta igreja, que está a tua família, e eu tenho, de certa maneira, uma responsabilidade sobre eles. Eu gostaria de dizer ao Senhor que eles são perfeitos, que eles amam o Senhor de todo o coração, e isso é verdade, e que eles obedecem nos mínimos detalhes e vivem uma vida perfeita. Mas infelizmente eu não posso, a começar por mim. Isso me entristece muito, Senhor, porque quando eu olho para Jesus e vejo tudo que Jesus fez por mim, como Ele se sacrificou, como Ele abriu mão de tudo por nós que estamos aqui nesta manhã. Quando eu olho para o Getsemane e vejo Jesus ali tremendo, recebendo sobre Ele a culpa do pecado da humanidade inteira, e vivendo pela primeira vez em toda a história do universo separado do Senhor, com o único objetivo de que nós nos aproximássemos do Senhor. E quando eu vejo isso, eu me entristeço, porque eu gostaria tanto de que eu e toda a nossa igreja aqui conseguíssemos chegar no nível de comprometimento tão intenso com o Senhor, que não houvesse mais nenhum pecado em nós, nem nos pensamentos, nem nas palavras, nem nas ações e nem nas omissões. Mas quando eu vou para a Tua Palavra, eu sinto um conforto tão grande de saber que, apesar de ser quem somos, o Senhor nos ama mesmo assim. Apesar de não ter a perfeição para lhe oferecer, o Senhor nos dá o Espírito Santo para realizarmos a perfeição que é possível ter, não a que deveríamos ter. Mas eu me alegro de saber que esse tesouro que vamos receber naquele dia é o tesouro de finalmente ter uma nova natureza, não mais a pecaminosa,
mas uma natureza glorificada, espiritual. Ao que agora não queremos, não vai mais nos dominar. Estaremos livres do poder da culpa e da presença do pecado. E viveremos, Senhor, finalmente uma vida como gostaríamos de viver, perfeita, de completa submissão ao Senhor, submissão pelo amor com que fomos amados e o amor que nós queremos agora responder. Se aí temos carregado este ranço de querer oferecer o que não podemos, uma perfeição artificial, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos cure, para que o nosso cristianismo tenha alegria, tenha prazer, tenha satisfação, que nós possamos viver livres deste sentimento permanente de culpa, mas alegres, porque mesmo sendo quem somos, o Senhor nos aceita, o Senhor nos ama e o Senhor nos transforma paulatinamente, até nos transformar completamente no dia glorioso da volta de Jesus. Eu quero ir para casa agora, juntamente com os meus irmãos, em paz. A paz de saber que somos aceitos pelo Senhor. Eu oro, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Eu vou estar ali à porta para eu me despedir de vocês. Para encerrarmos e sairmos com Deus, vamos cantar Permaneça em Mim.